Agora o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, pediu para ingressar na ADI 7092 como amicus curiae, como o amigo da corte. Detesta a gente ficar falando de termos latinos e algo que dificulte o entendimento de vocês, mas é o amigo da corte, aquele que vai poder auxiliar também o STF por ter interesse na matéria que está sendo tratada e por ter conhecimento na matéria que está sendo tratada na qualidade então, de amigo da corte. Então ele vai participar da ação judicial ADI 7092 nessa qualidade, se o relator, se o ministro Fachin autorizar. Vamos ver o que disse nessa petição pedindo para ingressar com o amicus curiae, o IBDP, logo depois da nossa vinheta. Bem-vindos de volta, e se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, é o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo. Entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Então, o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, pediu para ingressar na ADI 7092 como amicus curiae, para que trouxesse elementos, para que participasse e para que pudesse auxiliar na ADI 7092, pediu inclusive para fazer sustentação oral, quer dizer que se ele tiver a oportunidade de falar, ele gostaria de falar, se ele puder participar da instrução probatória, se ele puder trazer documentos, trazer informações para a ADI 7092, ele gostaria de trazer e instruir. E diferente de um colega que me mandou esse material e disse, olha, tem amicus curiae novo na ADI 7092, olha lá, mas eu acho que não mudou muita coisa do que já foi dito. Mudou sim, eu vou comentar com vocês aqui qual ponto eu achei muito diferente e muito importante a abordagem aqui do IBDP. Primeiro, começa a petição justificando, lembrando que a petição é assinada pelo professor Maurício Farina, José Maurício Fernandes Farina, e pela doutora Gisele Lemos Kravkikin. Gisele Lemos Kravkikin. Se por acaso eu falei errado, o nome dela, por favor, me corrija aqui nos comentários, tá bom? Então é o seguinte, é uma petição do Instituto, não é ninguém ingressando como pessoa física, e sim o próprio Instituto dizendo que tem interesse, que quer participar da ADI 7092 na qualidade de amigo da corte, de amicus curiae, e fala, se qualifica, pede para participar, diz qual é o objeto do Instituto, e aí depois começa a falar da ação judicial, da ADI 7092, começa a falar diretamente do mérito, da diferença entre os militares temporários em relação aos militares de carreira, e aí ele traz um ponto que é o seguinte: o rebaixamento do padrão protetivo da categoria dos militares temporários, de modo que diversas contingências sociais passaram para ser descortinadas do sistema de responsabilidade das Forças Armadas em afronta, assim, ao postulado da vedação de retrocesso social. Então está trazendo uma questão que é diferenciar os militares temporários dos militares de carreira, coisa que nunca houve, numa situação em que eles têm os mesmos deveres, se trata de, na verdade, um grande retrocesso social, inclusive com desrespeito a normas internacionais, tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. O que é isso? Um dos argumentos que ele trouxe aqui fala das modificações no artigo 109, que trouxe a diferença, os militares temporários, agora, mesmo que eles tenham, que eles sofram um acidente de serviço ou contraiam determinada enfermidade, com relação de causa e efeito, eles podem ser desincorporados, desligados e vão ficar no máximo pelo Instituto do Encostamento, no máximo tratando um ou outro problema de saúde, sem direito à reforma, infelizmente.
Tá? Então isso é o que diz hoje a Lei 13.954 e está feita aqui a crítica pelo IBDP. E aí mostra aqui que os militares, diferente de qualquer outra categoria de trabalhador, de servidor, militares não são servidores, eu sempre digo isso aqui, ele faz o juramento de defesa da pátria com o sacrifício da própria vida, coisa que ninguém faz. Além de não ter adicional noturno, além de não ter FGTS, além de não ter hora extra, uma série de outros direitos aí que os civis e que os trabalhadores têm. Tá? Mostra a diferença a que o militar se sujeita, ele traz a transcrição do juramento dos militares, tá? E mostra que o texto do juramento mostra a alta valorização dos princípios basilares da caserna, que são a hierarquia e a disciplina, coisa que não tem num vínculo empregatício, coisa que não tem mesmo num vínculo estatutário de servidor público, tá? Porque o servidor não jura defender nada com o sacrifício da própria vida. Bom, aí traz a questão dos militares temporários, lembra, coisa que começam a tratar de maneira igual e sempre igual, que nós não temos só praças temporários, porque antes a lei de serviço militar falava de serviço obrigatório, aí se pensava ali em soldado, cabo, porque era o serviço militar obrigatório, quando o militar conseguia ingressar, ficar 6 anos, ficar 8 anos, e aí tinha um regramento da lei de serviço militar. Aí de maneira muito torta, muito equivocada no meu posicionamento, e daí não é do IBDP, passou a se aplicar a lei de serviço militar aos militares do SMV, Serviço Militar Voluntário. Então, nós tínhamos uma lei que tratava de serviço obrigatório, e aí, por decreto, por portaria, passaram a aplicar aquela lei que foi pensada para o serviço obrigatório, passaram a aplicar aos oficiais, aos sargentos que ingressavam de forma voluntária. Isso estava muito errado e muito torto. O que aconteceu? A Lei 13.954 mexeu e costurou o Estatuto com a Lei de Serviço Militar e trouxe alguns dispositivos específicos para os temporários, de maneira geral, e aí colocando dentro de os temporários aqueles militares temporários do Serviço Militar Obrigatório e aqueles militares do Serviço Militar Voluntário. Então nós não temos só militares do Serviço Militar Obrigatório, temos os voluntários, e aí nós temos praças, no caso dos sargentos, temos oficiais, muitos começam como aspirantes, depois chegam a tenentes, e temos também os oficiais superiores temporários, isso é uma inovação trazida aí, havia previsão disso acontecer, mas a Lei 13.954 tornou isso claro e patente, tá? Então aí nós temos aí hoje, ele lembra aqui na petição do IBDP que mais de 55% das Forças Armadas é formada por militares temporários e que, dependendo da enfermidade, dependendo do acidente de serviço, se não vier junto com a invalidez, esses militares vão ser colocados na rua, né, e vão ter dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho porque vão estar doentes, vão estar com algum problema físico em razão do acidente. Então, traz a inconstitucionalidade dessa diferença e onde é que ele vai buscar o fundamento dessa inconstitucionalidade. Ele traz a questão de um regime protetivo decorrente diretamente da Constituição, que é tratado dessa forma no livro do professor Farina. Ele fala de regime com essa palavra regime e não somente do sistema de proteção, e ele vai buscar essa inconstitucionalidade nos tratados internacionais, porque existem tratados que o Brasil assinou e que ele concorda e que tem no mínimo o valor de uma norma acima da lei. Esses tratados firmados, assinados pelo Brasil, eles se dirigem a todas as pessoas, ou a todos os trabalhadores, ou a todos os servidores, ou a todos. E aí, quando ele se dirige a todos, ele não excluiu os militares. E aí, nesse sentido, um dos artigos que eu quero ler com vocês aqui é o artigo 7º da Declaração dos Direitos Humanos, que fala de todos, e não de todos os servidores, e não de todos os trabalhadores, e não de todos os militares. Vamos ver o que é que diz aqui o artigo 7º. Todos são iguais perante a lei, têm direito sem qualquer distinção, de igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra a discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. E aí, na sequência, o artigo 8º.
todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais e que sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei. E aí nós estamos vendo, ao contrário disso, uma lei ordinária que está abaixo dos tratados internacionais assinados pelo Brasil, violando, trazendo diferenças entre militares de carreira e militares temporários. E aí vamos ver aqui o que é que diz o artigo 25 desse mesmo diploma. Todo ser humano tem direito ao padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda de meios de subsistência fora de seu controle. E aí, se a gente trouxer essas normas aqui para a realidade brasileira, dentro do que vem sendo feito com os militares temporários e essa diferença que vem sendo trazida para os militares temporários que estão sujeitos às mesmas condições que os militares de carreira, nós temos uma grave violação da Declaração de Direitos Humanos e de outros diplomas internacionais. Então, vejo aqui a maior diferença com relação ao que já foi trazido pela ADI 7092 e também pela 7093, uma abordagem constitucional e uma abordagem de direito internacional, porque traz os tratados internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir, e eu espero, assim, que o IBDP possa, sim, agregar bastante a ADI 7092. Nosso e-mail aqui, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Estamos caminhando para o final desse vídeo. Se você for novo por aqui, pause o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.